Bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos nesse mês de abril em quarentena. Estamos estudando a palavra de Deus aqui no canal Busca com enfoque em assuntos escatológicos. Eu espero mesmo que você já tenha estudado os vídeos anteriores, de maneira especial o vídeo que eu postei intitulado Projeto Escatológico. Ali eu faço uma meditação e no final eu coloco os tópicos que a gente vai apresentar, ou que eu quero apresentar aqui no canal nesse mês de abril. E eu abro ali para você dizer para você qual é o tema, dizer para mim aqui nos comentários qual é o tema que mais interessa a você e que mais você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Entre lá naquele vídeo e coloque nos comentários daquele vídeo que eu estou checando. Com base na maioria dos comentários lá, o Espírito Santo é o assunto que mais as pessoas querem estudar. Então hoje eu vou soltar o estudo do Espírito Santo número 1. Ia fazer de um estudo só, mas é realmente muito assunto, muita informação, então eu vou soltar de 2 vídeos. Agora no começo eu preciso dizer uma coisa para você. Esse assunto do Espírito Santo em Chuva Serôdia, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem sido muito mal compreendido. Então eu vou pedir para você, primeiro, a sua máxima atenção e segundo, que você, se gostar desse vídeo, repasse para outros. Nós precisamos fazer com que a Bíblia e o Espírito de Profecia fale, porque hoje em dia, infelizmente, muitos de nós estamos dando ouvidos a líderes da igreja e estamos deixando de estudar o Espírito de Profecia. Hoje vai ficar claro, você vai entender no final desse estudo por que eu estou começando dessa forma, ok? Então, nesse momento, estamos começando essa série escatológica, embora eu já tenha postado aí os 2, 3 últimos vídeos sobre escatologia, mas vamos começar hoje abordando os temas nesse mês de abril que estamos aí em quarentena. Vamos começar com o Espírito Santo, vamos falar sobre a chuva serôdia em 2 partes, vamos falar sobre a sacudidura, vamos falar do tempo de angústia. Esses são os 3 primeiros temas que vou abordar aqui. Repito, entre lá no vídeo, coloque lá no comentário daquele vídeo qual é o tema que mais você gostaria que eu abordasse, porque é possível que nesse mês de abril, não, é verdade, é fato que nesse mês de abril não vai dar para a gente abordar todos os temas. Quero falar bem rapidinho nesse vídeo, porque são muitas informações e eu não quero deixar o vídeo muito longo, ok? Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. Antes de tudo, um feliz sábado, que Deus abençoe você. Espero que você já tenha assistido o culto aí do seu pastor, ou aquele que o seu pastor indicou. E nesse momento, então, agora nessa tarde de sábado, nós estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Bíblia, Espírito e Profecia. Quero convidar você para uma oração. Senhor Deus, dá-nos o teu Espírito, dá-nos a tua graça, dá-nos entendimento para que a gente possa compreender a tua palavra e as verdades reveladas pelo teu Santo Espírito através da tua serva Ellen White. Que a sua bênção esteja sobre nós, em nome de Cristo oramos, amém. Muito bem, nesse momento começa então essa pesquisa dentro da Bíblia e do Espírito de Profecia, muito mais dentro do Espírito de Profecia. E para você que não é adventista, se você ainda tem dúvidas, ou se você tem dúvidas, até para você que é adventista, infelizmente, se você tem dúvidas quanto a Deus realmente ter usado Ellen White, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como já fiz em outros, alguns links para você pesquisar sobre esse assunto. Não feche os olhos sobre isso. Isso é uma revelação importantíssima que Deus tem feito nesses últimos dias. Repito, não feche os olhos sobre isso. Pesquise, vá atrás, veja se é isso mesmo. Porque a respeito de Ellen White, ou a inspiração que Deus deu a ela, nós temos só 2 opções. Ou ela foi realmente usada por Deus, ou ela foi usada pelo diabo. Não existe meio termo. Então pesquise, se você ainda tem a sua fé ainda vacilante em relação a isso, pesquise sobre isso. Vou deixar aqui alguns links para que você possa estudar sobre isso. Canal A Busca, nesse instante, começa então a pesquisa sobre o Espírito Santo e a chuva serôdia. Muito bem, tome a sua Bíblia e eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta. Se você não tem aí perto de você, dá pausa agora no vídeo, pegue um papel e uma caneta e vá anotando os textos, vá anotando coisas, informações. Só peço para você não fazer anotações enquanto eu estiver fazendo a explicação, porque se a sua atenção estiver na sua anotação, você perde a minha explicação aqui. Mas anote tudo. Outra coisa, assista esse vídeo, esse sermão 2, 3 vezes. São muitas informações, são muitos textos, embora eu enxuguei, tem muito mais. Eu estou trazendo somente alguns aqui, ok? Então, Deus abençoe você na pesquisa desse tema. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, eu não posso me esquecer,
Você precisa pesquisar mais sobre isso que eu estou abordando aqui. E nós temos hoje, através da tecnologia, nós temos um aplicativo onde você tem todos os livros de Ellen White, em português, em inglês, em qualquer outro idioma que você queira. E nesse aplicativo você também encontra áudios dos livros, da maioria dos livros, e áudios profissionais, pessoas profissionais que gravaram esses áudios. Você pode, por exemplo, trabalhar ouvindo esses áudios, você pode caminhar ouvindo esses áudios. Então, hoje em dia, não temos mais a desculpa de dizer que a gente não tem tempo mais. Dá para fazer qualquer coisa ouvindo isso. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também aquilo que eu recomendo, o melhor aplicativo para você estudar os escritos de Ellen White, ok? Tem alguns, mas um deles realmente é muito bom e eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui para que você veja lá, baixe no seu celular, baixe no seu aparelho, no seu computador, baixe, leia, estude, pesquise. Estamos vivendo em tempos difíceis e nós precisamos buscar esse conhecimento. Quero ler um texto da Bíblia com você no começo, São João capítulo 14, abra sua Bíblia em São João capítulo 14, nós vamos ler 3 versos, São João capítulo 14, 3 versos. O verso 16 para começar diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus diz, eu vou rogar ao Pai, o Pai vai dar outro Consolador para que esteja para sempre com vocês. Veja, esse Consolador viria depois que Jesus ascenderia ao céu, e esse Consolador, que a gente sabe ser o Espírito Santo, passaria todo o tempo aqui com a gente, para sempre. Inclusive quando a gente estiver lá na eternidade. Agora o verso 17, Jesus fala quem é e dá alguma informação importante. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Jesus diz, vós, falando para os discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Uma coisa interessante nesse verso 17, Jesus diz, o Espírito Santo habita com vocês. É o Consolador. Ele já habita. Jesus falou para os discípulos, o Espírito Santo já está em vocês. Mas ele termina o verso 17 dizendo, estará em vocês. Como assim? Se o Espírito Santo já estava neles, como é que Jesus diz que o Espírito Santo estará? Afinal, o Espírito Santo já estava nos discípulos, ou estará, ou estaria no futuro? Essa promessa para o futuro, ou os discípulos já desfrutavam da presença do Espírito? Essa é uma aparente contradição que o estudo de hoje vai mostrar que não é contradição. Não é. Eu não vou responder isso agora, porque eu vou, no decorrer do meu estudo, mostrar isso para você, isso vai ficar claro. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção. O Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo já estava nos discípulos. E Jesus disse que o Espírito Santo estaria sobre os discípulos. Parece uma contradição, mas não é. Agora eu vou ler o verso 15. Vou ler o verso 15 de São João 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E agora talvez você esteja pensando, mas o que tem a ver o verso 15 com o verso 16 e 17? Jesus no verso 15 está dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas a partir do verso 17 é outro assunto, você é que pensa. Com certeza, possivelmente na sua Bíblia, entre o verso 15 e o verso 16, tem um subtítulo aí. Lembre-se que esse subtítulo não faz parte do original bíblico. O verso 15 precisa ser lido com o verso 16 e 17. Então, como é que fica o verso 15 ligado com o verso 16? Antes de lermos de novo, qual é a primeira letra do verso 16? Na maioria das Bíblias, qual é a primeira letra do verso 16? Viu aí na sua Bíblia? Na maioria das Bíblias, a primeira letra do verso 16 é E. Isso indica que o verso 16 está ligado ao verso 15. E é uma continuação. Então, repito, como é que fica o verso 15 com o verso 16? Vamos ler? Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o que é que nós entendemos que Jesus está dizendo no verso 15 e no verso 16? Ele está dizendo, vou parafrasear, ele está dizendo, olha, vocês me amam, se vocês realmente me amam, vocês vão me obedecer. Se vocês realmente me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quais mandamentos? Todos os mandamentos, incluindo a guarda do sábado. Não há abolição. Jesus não aboliu o quarto mandamento. Jesus está dizendo, olha, se você realmente me ama, você vai guardar os meus mandamentos. E aí então eu vou rogar ao Pai e ele vai dar a vocês outro Consolador. Então veja, a promessa do Consolador é dada aos discípulos num contexto de obediência. Jesus está dizendo, vocês vão ter um relacionamento comigo,
Eu vou atrair vocês para mim, estou parafraseando. Eu vou atrair vocês para mim. Uma vez que eu vou atrair vocês para mim, vocês vão me amar. E vocês me amando, vocês vão me obedecer. E vocês me obedecendo, eu dou a vocês o Espírito Santo. É um processo. Então não venha me dizer, infelizmente, alguns cristãos hoje, dizem, não, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não obedeço. Eu não guardo os mandamentos de Deus. Eu não guardo o sábado. Balela, isso não existe. A promessa não é para você. A promessa do Espírito Santo é para quem obedece todos os 10 mandamentos. É por essa razão, eu já mencionei aqui, é por essa razão que no livro do Apocalipse, capítulo 12, especificamente no verso 17, a característica do povo de Deus nos últimos dias são duas. Uma delas, guarda todos os mandamentos de Deus. Deus teria um povo nesses últimos dias que estaria guardando todos os seus mandamentos. E a promessa do Espírito é para esse povo. Que Deus abençoe você. Nesses últimos dias a gente não pode dar ouvidos a pastores, a líderes. Nem para mim mesmo você tem que dar ouvidos. Estou pregando para algum adventista? Não dê ouvidos para líderes religiosos. Líderes da igreja adventista mesmo. Você tem que ir na Bíblia, no Espírito de Profecia. É isso que eu vou tentar deixar claro aqui para você. Há muita coisa sendo pregada de forma equivocada, até mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus. Sim, é a Igreja de Deus nos últimos dias. Sim, não há dúvida disso. Mas, infelizmente, muitos dos seus líderes e muitos dos seus membros estão bebendo em fontes poluídas. E, consequentemente, estão transmitindo mensagens equivocadas, distorcidas. Isso vai ficar claro agora nesse estudo que nós vamos fazer sobre o Espírito Santo. Muito bem. Qual é o meu objetivo aqui? Lembre-se que esse assunto do Espírito Santo que eu acabei de ler, que o Espírito estava já nos discípulos e estaria no futuro, vai ser compreendido agora nesse estudo que vou fazer. Eu vou chamar a sua atenção, nesse momento, para 2 livros que Ellen White escreveu. Ou, logicamente, não vou abordar todo o conteúdo do livro, mas no livro Atos dos Apóstolos, quando Ellen White menciona o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, ela traz algumas informações extremamente relevantes. Então eu vou gastar uns poucos minutos, vai ser um tempo curto, tratando de algumas coisas que ela escreveu no livro Atos dos Apóstolos, quando ela fala sobre o Espírito Santo sobre os discípulos, ok? Inclusive o capítulo tem esse nome, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos lá. Se eu não me engano é capítulo 5, Atos dos Apóstolos, se eu não me engano capítulo 5. Então, nesse livro, repito, ela traz muitas informações e eu quero mostrar aqui para você qual é a ênfase dela, porque ela foi inspirada por Deus e ela vai trazer para nós as informações relevantes da descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Esse é o primeiro ponto. Depois que eu fizer isso, eu vou levar você para um outro livro que ela escreveu, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, capítulo 18, quando ela fala da chuva serôdia especificamente. Porque você vai perceber que o derramamento da chuva temporã caiu lá no dia de Pentecostes. E agora nós esperamos o derramamento da chuva serôdia. E se você não está muito familiarizado com isso, você deve ler, por exemplo, algumas coisas que o profeta Joel escreveu, que o profeta Oséias escreveram sobre a chuva serôdia. Faça uma pesquisa aí no YouTube, faça uma pesquisa no Google, busque diretamente na sua Bíblia e você vai perceber o que eles escreveram, vai ver lá o que eles escreveram sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Como eu quero ganhar tempo aqui, eu estou partindo do pressuposto que você já pelo menos ouviu falar sobre isso, ok? Repito, vou dividir esse meu estudo em 2 partes. A primeira mais curta, o que Ellen White escreveu sobre o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, o que sabemos que foi a chuva temporã. E depois, o que ela escreveu em um capítulo, capítulo 18 do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, sobre a chuva serôdia. E aí eu vou te surpreender, mas eu tenho certeza que eu vou te surpreender com o que a gente vai ler aqui, ok? Porque eu me surpreendi. Eu não estou me colocando aqui como o todo sabedor e aquele conhecedor de tudo. Eu estou estudando e eu estou descobrindo coisas, eu quero compartilhar aqui. Aliás, se você gostar desse vídeo, por favor, já tenho falado aqui na internet, tem tanta, me perdoe a expressão, tanta porcaria, tanta coisa que as pessoas dizem estar usando a Bíblia, mas está totalmente fora da Bíblia e tem milhares de visualizações. Por que não alguma coisa que realmente tem base
também não ser visto por milhares de pessoas. Então, se você gostar, se você não gostar, não precisa, dê dislike, escreva lá no canal, no comentário aqui do vídeo, diz que você não gostou, que tô por fora, não tem problema. Mas se você gostou, se você achou interessante, relevante essa mensagem, encaminhe para que mais pessoas possam ver. Lembro que eu não ganho nada aqui no canal, nada, absolutamente. É a pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, Ellen White, nesse capítulo, repito, eu acho que é o capítulo 5, ela começa dizendo assim: o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante de Cristo, esse é o contexto lá. O mal que se vinha acumulando por séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo. Então o que ela está dizendo? Ela está dizendo que o mal que prevalecia durante séculos, pelo poder do Espírito Santo, deveria ser resistido. E o Espírito Santo seria o representante de Cristo. Cristo iria ao céu e o Espírito Santo seria dado como representante de Cristo. E pelo Espírito, pelo poder do Espírito, devia ser resistido aquele mal que estava imperando por séculos aqui na Terra. Ok? Pelo poder do Espírito. Obviamente que através dos seres humanos. E aí ela continua. Todos esses textos que eu estou lendo estão no mesmo livro, no mesmo capítulo. Esse, por exemplo, está na página 26. E aí você continua lendo, é a mesma coisa. Algumas frases abaixo ela diz: qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes? Em Atos 2. Ela responde: as boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. Esse texto você já viu em tudo quanto é pastor que prega sobre a chuva serôdia, ele usa esse texto. A ênfase na Igreja Adventista, quase na sua totalidade, a chuva serôdia tem a ver com pregação do Evangelho. Sim, mas não é só isso. Então, esse texto, se você assistir, de 100, 90 sermões que falar sobre chuva serôdia dentro do movimento adventista, de 100, 90 vai citar esse texto, talvez até 98. Qual é a ênfase? Ela diz. Qual foi o resultado? Ela diz a pregação do Evangelho. É verdade que a pregação do Evangelho foi uma consequência da chuva temporã, do derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Óbvio, mas não foi só isso. Algumas frases abaixo ela diz assim: cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Você vê que ela sintetizou as duas coisas principais que teve consequência por ocasião do derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Qual foram as duas coisas? A primeira, já li no parágrafo acima, ela diz: a mensagem foi proclamada, a pregação do Evangelho. Mas ela menciona nesse parágrafo que os cristãos viam uns nos outros a revelação do amor e benevolência divinos. Ou seja, o caráter deles foi transformado. É claro que o caráter deles não foi transformado ali num instante, plim, como uma varinha mágica. Não, eles já vinham sendo transformados. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Mas aí foi o ápice daquele relacionamento que eles estavam tendo com Jesus. Então, a ênfase de Ellen White, nesse contexto do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, a ênfase são duas. É sim a pregação do Evangelho, mas é sim a transformação do caráter dos discípulos. Veja, a ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento. Então era o trabalho sim, era a pregação do Evangelho sim, era o cumprimento da missão sim, mas era a semelhança do caráter de Cristo ser revelado neles. Por essa razão que Atos 1:8, Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas, não só através da pregação, mas através da vida. Qual é a ênfase que Ellen White dá ao explicar a chuva temporã em Atos 2? Pregação do Evangelho sim, mas a transformação do caráter. Daqui a pouco você vai me entender porque eu estou dando tanta ênfase. E aí ela tem mais um texto nesse mesmo capítulo, agora na página 27. Tendo-se submetido em humildade à modeladora influência do Espírito Santo, eles recebiam a plenitude da divindade e eram modelados à semelhança do divino. É o caráter sendo transformado, essa é a ênfase.
Não pode só, quando vamos pregar, como pregadores, quando vamos pregar sobre a chuva serôdia, não podemos dar ênfase somente à pregação do evangelho como consequência da chuva serôdia. Precisamos dar a ênfase que a Bíblia dá e precisamos dar a ênfase que o Espírito de Profecia dá. Quais são as ênfases? O caráter sendo transformado e a pregação do evangelho. Até porque quem tem o caráter transformado vai viver como Cristo viveu. E ele foi o maior missionário, deixou as mansões celestiais e veio aqui trabalhar, salvar a mim e a você. Duas ênfases no derramamento do Espírito Santo. Caráter transformado, pregação do Evangelho. Vou mostrar dois textos mais para você, um na página 28 e outro na página 29 do referido livro. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atender à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Veja que ela fala de arrependimento, atender ao chamado do Espírito Santo, e ela fala de obedecer aos reclamos divinos. O que é obedecer aos reclamos divinos? O processo de santificação, a modelação do meu caráter, não é só a pregação do Evangelho. Outro texto, havendo operado a convicção do pecado, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche o Espírito com o desejo de santidade. Veja, no parágrafo anterior ela falou de obediência, agora ela falou de santidade. O que é isso? Eu estou mostrando para você que, como consequência do derramamento do Espírito Santo, por ocasião do dia de Pentecostes, os discípulos, eles tiveram duas consequências principais. Eles tiveram a ênfase no seu caráter transformado e, consequentemente, eles pregaram o Evangelho. Por que nós, como pregadores hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando falamos de chuva serôdia, nós só damos ênfase para a pregação do Evangelho? Por que será? Não tem como falar de chuva serôdia sem a transformação do caráter, sem dar ênfase de que o cristão precisa ter o caráter transformado. Mas talvez você pense assim, mas aí parece uma contradição, porque Ellen White está dizendo que uma vez que desceu o Espírito Santo sobre eles, eles tiveram o caráter transformado como consequência. Então o caráter não precisa estar transformado para receber o Espírito Santo. Com base no que a gente está lendo, ela diz que o Espírito Santo foi dado e o caráter foi transformado depois. É verdade, mas eu vou ler alguns textos daqui a pouco que você vai se surpreender, como eu disse no começo. Mais um texto, na verdade mais dois, do Atos dos Apóstolos, e aí a gente faz a transição para o livro Testemunho para Ministros, como eu mencionei. E enquanto deixam sua luz brilhar, agora ela está mencionando a chuva serôdia, porque caiu sobre os discípulos lá e agora vai cair sobre nós aqui. E enquanto deixam sua luz brilhar, veja, a pregação do Evangelho, testemunho através da vida e através das palavras. E enquanto deixam sua luz brilhar, como fizeram os que foram batizados com o Espírito no dia de Pentecostes, recebem mais e mais do poder do Espírito. Assim é a terra iluminada com a glória de Deus. Aqui eu preciso gastar algum tempo para explicar esse verso, apesar que ele mesmo é autoexplicativo. Veja que Ellen White está dizendo que enquanto eles deixam a luz brilhar, enquanto a gente vai pregando, enquanto a gente vai mostrando para as pessoas o caráter de Cristo, ela diz, vão recebendo mais e mais do Espírito Santo. Como é que eu recebo mais e mais do Espírito Santo? Ela está dando a dica. Enquanto deixam sua luz brilhar, ou seja, enquanto eu tenho o caráter transformado, enquanto eu prego o Evangelho, eu vou recebendo mais e mais do Espírito Santo. Lembre-se que as profecias para esses últimos dias apontam para um derramamento ilimitado do Espírito Santo em chuva serôdia, mas também há uma profecia, e isso eu vou falar no próximo estudo, há também uma profecia que diz que o Espírito Santo será retirado da terra. Então vai ser retirado de quem? Vamos começar a ver isso hoje, mas principalmente a semana que vem. Eu quero, na verdade, soltar esse sermão na quarta-feira, esse segundo, aqui na quarta-feira e não no sábado. No sábado que vem eu já quero apresentar um outro tema escatológico, senão a gente vai ter tempo. Mas eu preciso que esse primeiro sermão tenha bastante visualizações para eu entender que alcançou, pelo menos as pessoas que têm assistido aqui os meus sermões no canal. Então, se até terça, quarta-feira eu tiver pelo menos umas 400, 500, pelo menos 400 e 500 visualizações, estou falando agora nessa primeira semana de abril. Pode ser que você está me assistindo aí 1 ano depois, 2 anos depois, Jesus ainda não voltou, mas eu não sei. Agora, nessa primeira semana de abril, se eu até agora, terça, quarta-feira, não tiver pelo menos umas 400, 500 visualizações nesse vídeo que eu estou pregando agora, aí eu não vou soltar o segundo, porque eu preciso que alcance o maior número de pessoas, pelo menos, repito, essas pessoas que têm me acompanhado aqui no canal, para que eu possa soltar o segundo. Então, se nesses primeiros dias da semana esse vídeo conseguir alcançar o maior número, aí eu posto o segundo. Mas
Ellen White está dizendo que nós podemos receber mais e mais o Espírito Santo. Como? Enquanto eu prego, enquanto eu deixo minha luz brilhar, ou seja, enquanto o meu caráter é transformado, enquanto eu estou me envolvendo na missão. Agora ela diz assim, a última frase, não sei se você prestou atenção. Assim, dessa forma, recebendo mais e mais, é a terra iluminada com a sua glória, ou com a glória de Deus. Do que ela está dizendo? Ela está falando do Apocalipse 18. Apocalipse 18 é aquele outro anjo que dá a mesma mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Lá em Apocalipse 18, sai dela, povo meu, com uma ênfase no caiu Babilônia de Apocalipse 14, que é a mensagem do terceiro anjo, que é o que chamamos de alto clamor. É uma das coisas que a gente vai abordar aqui também. Mas ela está dizendo que só vamos dar o alto clamor com a chuva serôdia se nós tivermos um relacionamento com Deus, permitindo que o nosso caráter seja transformado e envolvendo-nos na missão, e aí a gente vai recebendo palavras dela, mais e mais do Espírito. Mais e mais. Assim como os discípulos. Não foi do dia para a noite. Eles foram recebendo mais, e mais, e mais. E aí, naquele momento, veio a plenitude para eles. E que vai ser muito maior agora. Mas a gente vai ficar claro um pouco mais para frente. O último parágrafo do livro Atos dos Apóstolos, para a gente fazer a transição então. Olha que coisa triste que ela escreve agora, página 29. Por outro lado, enquanto há algumas pessoas que recebem mais e mais do Espírito até chegar em alto clamor, ela diz, por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão esperando indolentes por alguma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Esses negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague. Você vai entender melhor isso da luz apagar semana que vem ou quarta-feira, que eu vou falar sobre as 10 virgens aqui. O que tem a ver o Espírito Santo se apagar, ou a perda do Espírito Santo lá com a parábola das 10 virgens? Não perca o próximo estudo. Tomara que eu consiga soltar até quarta-feira. Vai depender da divulgação desse. Esses negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague, enquanto esperam um tempo, estão esperando um tempo em que, sem nenhum esforço de sua parte, sejam feitos recipientes de bênçãos especiais pelos quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. Você percebe que ela dá de novo a mesma ênfase? Sejam transformados, caráter transformado, e tornados aptos para o serviço, para a pregação. É a ênfase de Atos 2. É a ênfase do derramamento do Espírito. Não é só a pregação do Evangelho, é o caráter transformado. E ela está dizendo que algumas pessoas estão esperando. Irmãos, entrou na cabeça de muito adventista a ideia que a chuva serôdia vai transformar o caráter. Na verdade, muitos pastores adventistas estão dizendo que o nosso caráter vai ser transformado só na volta de Jesus. É mentira, isso não há nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. O nosso caráter precisa ser transformado aqui, agora, e por isso o Espírito Santo foi dado. Muitos pregadores adventistas e, obviamente, muitos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia pensam que o caráter vai ser transformado quando Jesus voltar. Queridos, eu posso dizer de mim mesmo, eu pensava assim. Isso é uma mensagem sorrateira. Você ouve uma pregação de 50 minutos e há uma frase lá no meio. Você ouve um estudo de 1 hora e tem uma frase lá no meio. Você ouve hinos. Alguns hinos falam isso. Então eu percebo que o meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar a sua mão. Meu esforço é vão no plano da salvação. Mas uma vez que eu estou salvo, tem um esforço envolvido. Eu vou ler aqui algumas coisas agora. Entrou na cabeça de muito adventista que eu posso esperar. E Ellen White diz, indolente, ela foi inspirada por Deus, ela está dizendo exatamente o que aconteceria. Ela escreveu isso aqui há um século atrás. E está acontecendo. Muitos de nós estamos esperando, indolentes, não, quando a chuva serôdia vier, o meu caráter vai ser transformado, está tudo ok. Quando a chuva serôdia vier, aí eu prego o evangelho, está tudo ok. Permita-me ler esse texto. Agora saí do livro Atos dos Apóstolos. Vou entrar
no livro Testemunho para Ministros Obreiros Evangélicos, mas antes eu preciso ler 2 ou 3 textos. Olha o que diz. Eventos finais. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade, para aqueles que não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para quem? Para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Você ouviu a verdade pela primeira vez? Eu ouvi a verdade pela primeira vez? Nós ouvimos a mensagem pela primeira vez? Não, nós estamos há muitas décadas, eu sou adventista há mais de 20 anos, e eu tenho contato com a verdade. Ellen White está dizendo que Deus está olhando com ternura nesses últimos dias para pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem em pleno, que chamamos de verdade presente. Aí ela diz que a porta se fecha para os que não querem entrar, enquanto a porta ainda está aberta para esses que não têm oportunidade ou não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem específica para esses últimos dias, aqueles que já ouviram a mensagem, mas não se santificaram por ela, para usar uma expressão que Ellen White usa em outro texto, não estarão aptos para esses últimos dias, ou seja, a porta estará fechada para eles. Esse texto me mostra que a porta da graça, sim, tem um tempo certo para fechar. A porta da graça fecha quando Jesus termina sua intercessão no céu. Porém, entretanto, todavia, eu posso fechar a porta da graça, a porta da oportunidade, para mim, através da minha indolência. O texto anterior que eu li. Alguns adventistas estão, quando a chuva serôdia vier, isso é perigosíssimo. Olha esse outro texto. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente revelados. Li esse texto quando eu fiz o sermão sobre o projeto escatológico. É um texto inteiro, mas eu vou colocar fragmentado. Essa é só a primeira parte. Ela diz que esses acontecimentos ligados ao final do tempo da graça, ou seja, que acontecimentos são esses? Chuva serôdia, próprio fechamento da porta da graça, tempo de angústia, enfim, sacudidura. Esses acontecimentos, ela diz, acham-se claramente apresentados, já foram revelados. Aí ela continua. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam compreensão se nunca houvessem sido reveladas. Ela está dizendo, olha, isso aqui já foi revelado. A gente já sabe disso, a gente já conhece isso, mas ninguém está conhecendo, ninguém está buscando conhecimento como se nunca tivesse sido revelado. Mas como assim? Especialmente nós somos adventistas. Como é que um pastor, como é que um pregador, como é que um líder sobe num púlpito e diz que o nosso caráter vai ser transformado quando Jesus voltar? Estou dizendo isso porque eu ouvi um pastor aqui na América, veio do Brasil e pregou isso no púlpito aqui da igreja. No primeiro culto que tive a oportunidade de pregar, depois desse camarada, eu fiz um sermão exatamente para mostrar o contrário. Porque são mensagens sorrateiras, como eu disse. São mensagens sorrateiras. E a gente vai colocando isso... Irmãos, eu vivia com essa mensagem na cabeça. E a gente vai vivendo uma vida assim, de qualquer forma, mesmo quando pastor no Brasil. Vivia uma vida assim, de qualquer... lá no inconsciente ficava assim... Quando vier a chuva serôdia, aí meu caráter vai ser transformado. Ok. Não. Ela termina esse parágrafo, livro Grande Conflito, dizendo: Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Não estaremos preparados. Essas coisas já foram reveladas, mas ninguém está pregando. Por que ninguém está pregando? Quando eu digo ninguém, por favor, é uma hipérbole, ok? Lógico que tem gente pregando. Mas precisamos mais, precisamos estudar mais, precisamos cavar mais. Agora, recebi recentemente no meu WhatsApp a mensagem de algumas pessoas sobre o meu sermão que postei aqui sobre a lei dominical não vem do Papa. O questionamento de alguns irmãos adventistas é assim: nossa, mas por que os pregadores... Está claro no Espírito de Profecia. Algumas pessoas não gostam quando eu faço esse tipo de estudo com vários textos do Espírito de Profecia. Eu sei, às vezes é cansativo, mas é necessário.
porque eu não quero falar de mim mesmo. Senão vai ficar assim, mas ele falou isso, aquele falou aquilo. Não, não é o que eu estou dizendo, é o Espírito de Profecia que está dizendo, é ele que está dizendo. É Deus através do Espírito de Profecia. Repito, depois que eu postei aquele sermão sobre a lei dominical, algumas pessoas me mandam mensagens. Mas o pastor tal não está falando do Papa, o jornalista está falando do não sei quem, está falando do Papa, o outro está falando do Papa, aquele é um estudioso da Igreja Adventista, está falando do Papa. Ok, pode falar do Papa, mas o Papa tem a sua relevância nesses momentos escatológicos? Claro que tem, mas a lei dominical não vem do Papa. O Espírito de Profecia é claro em dizer. Se você não assistiu aquele meu vídeo, volta aí, depois que você terminar esse, e assista o vídeo que eu postei aqui, a lei dominical não vem dos papas. Agora você precisa saber de uma coisa. Você precisa saber, eu não vou falar de mim mesmo, porque se eu falo de mim mesmo, vai dar a impressão que eu estou batendo contra a igreja adventista. Eu sou há 22 anos adventista. E se tem alguém que foi transformado por Deus através dessa igreja, está aqui. Então, eu não posso falar contra a igreja, não posso falar. Mas você precisa saber de uma coisa. Ellen White já escreveu e eu vou ler aqui. Esse talvez eu não coloque aqui na tela, vou ler rapidinho e você pode depois tomar nota. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84, ela diz, tudo isso aqui está no Eventos Finais, ela diz: uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O que é o testemunho do Espírito de Deus? Os escritos de Ellen White. Ela está dizendo que nesses últimos dias pessoas vão deixar de lado o Espírito de Profecia. E a gente vê na Europa, aqui mesmo nos Estados Unidos, e muita gente em toda parte do globo, os adventistas, muitos já não creem mais no Espírito de Profecia. E ela escreveu. Esse é um dos indícios, talvez o primeiro indício, e tem um texto que ela fala que é o primeiro, de que as pessoas estariam apostatando. Outro texto, Satanás, Mensagens Escolhidas, volume 1, 48. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Outro texto, Eventos Finais, Profetas e Reis 188, está no Eventos Finais também. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Muitas estrelas, se você analisar o contexto, ela está falando de líderes, adventistas. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Você tem que confiar em mim? Acreditar no que eu estou falando? Não, por isso que eu trago um monte de texto do Espírito de Profecia aqui. É o Espírito de Profecia. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Eventos Finais 179. Ela já revelou isso. Por isso que eu trago aqui o Espírito de Profecia. Eu não quero errar, embora eu cometa os meus erros até na interpretação de um texto que eu leio. Por isso que você deve ler, estudar, buscar. O último texto. Logo o povo de Deus será aprovado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Eventos Finais 180. Já está profetizado que a gente não pode dar ouvidos a líderes religiosos, a líderes, mesmo líderes adventistas. Tem o seu papel, eles têm o seu papel. Mas dizer, o líder adventista falou isso, então eu sigo. Corre um grande risco, para ser um pouco mais ameno. Corre um grande risco. Então você tem que estudar a Bíblia, Espírito de Profecia. Por que eu estou lendo esses textos? Eu estou lendo esses textos porque eu li o livro Atos dos Apóstolos, e o último parágrafo que eu li do livro aqui, ela diz que muitos estão indolentes, pensando que a chuva serôdia virá e ela vai vir, mas pensa que quando a chuva serôdia vir, vão transformar. Aí a gente vai ter o nosso caráter transformado. Aí é que a gente deve pregar o evangelho. Vão ser pegos de surpresa. Porém, eu ainda vou continuar lendo o Espírito de Profecia e eu só comecei. Agora eu entro na minha segunda e última parte dessa minha mensagem e você vai perceber que realmente corremos grande perigo se a gente pensa assim. Agora eu vou ler Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, capítulo 18. O título é Orar pela Chuva Serôdia. Agora, ela vai explicando a chuva temporã e a chuva serôdia. E aí a gente termina com esse capítulo, ok? Mas o que eu disse até aqui? Eu dei uma ênfase ao livro Atos dos Apóstolos, quando Ellen White menciona a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Qual foi a ênfase dela? Só pregação do Evangelho? Não. Transformação do caráter e pregação do Evangelho. Essas duas ênfases que ela dá lá. Leia lá, se não me engano, no capítulo 5, repito. Olha só.
ela começa esse capítulo 18 de Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Esse é o capítulo, vou dando só as páginas aqui. Ela começa na página 506 dizendo assim: como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim, veja, é a figura de linguagem que os profetas usaram. Assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. Então o que ela está falando? Ela está falando da chuva temporã e da chuva serôdia. Ela está dizendo como o orvalho e a chuva vêm para primeiro germinar a semente. A semente nasce, desenvolve. E depois ela fala amadurecer. São as duas chuvas. Primeira chuva, germina a semente. Segunda chuva, amadurece depois que a semente cresceu. As duas chuvas, temporã e serôdia. É isso que ela está falando. Que objetivo? Aí ela diz assim: para levar avante de um estágio para outro processo de crescimento espiritual. Então o Espírito Santo vem para nos fazer crescer espiritualmente. A ênfase não pode ser só na pregação do Evangelho. É para nos fazer crescer espiritualmente. Ok? Aí ela diz assim, na mesma página: o amadurecimento. O que é o amadurecimento mesmo? É a chuva temporã ou a chuva serôdia? Serôdia. A temporã, só para você entender, a chuva serôdia e temporã são expressões, por causa dessas chuvas tem esse nome lá nas terras do Oriente Médio. Então, a primeira chuva era para preparar, eles preparavam a terra, vinha a chuva para eles plantarem, a chuva temporã. E depois, quando o grão já estava, o pé já estava grande, o grão já quase para colher, vinha uma outra chuva chamada serôdia, para a colheita. Então, são esses nomes que o texto bíblico usa, e obviamente Ellen White pega isso aí. Repito, na mesma página ela diz: o amadurecimento do grão, o amadurecimento se refere a que chuva mesmo? Serôdia, não temporã. Ela diz: o amadurecimento do grão representa, olha, agora ela está dando a chave para a gente entender, a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Aqui é um aspecto individual. Mas ok, qual é a ênfase da chuva serôdia? Ela diz, nas palavras dela, representa a terminação. Tem que ter começado para terminar. Não tem como terminar sem começar. A chuva serôdia representa a terminação do trabalho da graça. Veja, não tem a ver com pregação? Tem, mas de maneira secundária. A chuva serôdia tem a ver com a terminação de algo que já começou. A continuação de um processo que está em andamento. Qual é o processo? O trabalho da graça de Deus no ser humano. Então a chuva serôdia é para completar um trabalho que já começou na chuva temporã. Agora eu vou mostrar para você que no texto dela tem um aspecto individual e tem um aspecto coletivo. Olha só, mesma página, 506. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Pelo que mesmo? Pelo poder do Espírito. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Veja que ela fala do caráter e ela está falando individualmente. Ela está dizendo que um aspecto dessa chuva é transformar, ela usa a expressão aperfeiçoar o caráter e depois ela diz transformados à semelhança de Cristo. Veja, é um trabalho nesses últimos dias, mas ele já precisa ter começado com a chuva temporã. Esse aspecto individual. Qual é o benefício da chuva serôdia no campo individual? Para mim e para você que está me ouvindo. Aperfeiçoar o nosso caráter. Por isso que eu disse no começo, o caráter tem que ser transformado aqui. Eu não posso esperar para quando Jesus voltar ou para quando o Espírito vier. Porque quando o Espírito vem, ele vai simplesmente continuar. Quando o Espírito em chuva serôdia vier, ele vai simplesmente continuar uma coisa que já começou. Ele vai simplesmente terminar algo que está já em processo. Não pode estar estagnado. Entende? Agora, ela menciona na mesma página o aspecto coletivo. Ela diz assim: a chuva serôdia amadurecendo a seara. Olha a expressão de novo. Amadurecer é a chuva serôdia. A chuva serôdia amadurecendo a seara da terra, agora coletivo, representa representa a graça espiritual que prepara a igreja coletivamente para a vinda do Filho do Homem. Então há um aspecto individual e há um aspecto coletivo
da chuva serôdia. O aspecto individual é a transformação do nosso caráter e é lógico a pregação do evangelho também no campo individual. Mas já na pregação do evangelho já entra no campo coletivo. Quando essa pregação, através dessa pregação, para usar as palavras dela, amadurece a seara da terra. E, por sua vez, a pregação prepara a igreja para a volta de Jesus. Prepara em que sentido? A chuva serôdia nos prepara, transformando o nosso caráter, e através da pregação do evangelho também nos preparamos para a volta de Jesus. Então tem um aspecto individual e também tem um aspecto coletivo da chuva serôdia. Só que ela menciona agora, a partir de agora, nas mesmas páginas, no mesmo capítulo, a importância da temporã. Ok? Porque a chuva serôdia, qual a ênfase que eu estou dando? Prepara-nos para a volta de Jesus de maneira coletiva e de maneira individual, obviamente, transforma o nosso caráter e, é lógico, dá ênfase à pregação do evangelho. Mas olha esse texto, quando ela falando da chuva temporã, ela diz assim: mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, porque é o primeiro trabalho. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Veja, ela está dizendo que se a chuva temporã não cai, não há vida, porque não começou o trabalho. A chuva serôdia simplesmente termina. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá. Vai desenvolver o quê se não começou? Então é preciso da chuva serôdia. Eu vou ler mais esse outro texto e aí eu vou fazer uma explicação. Deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Isso devemos nós buscar com intenso desejo. O que Ellen White está dizendo? Ellen White diz que precisa haver um desenvolvimento constante, um avanço constante. A partir de quando? A partir da chuva temporã. E o que é a chuva temporã? Mas não foram os discípulos que receberam a chuva temporã? Mas como é que uma coisa que foi recebida lá eu posso desfrutar hoje? A chuva temporã começa com os discípulos e dura até a serôdia. Os discípulos experimentaram a chuva temporã e a gente continua experimentando. Quando você se converteu, quando eu me converti, nós estamos experimentando a chuva temporã. Nós estamos experimentando hoje a chuva temporã. E essa chuva temporã teve o seu início por ocasião da nossa conversão. Agora precisa haver continuidade. Nas palavras dela, desenvolvimento, avanço constante. E nesse avanço constante chega a chuva serôdia. Eu não posso ficar parado, indolente, não tem avanço assim. Por isso que eu disse, há uma mentalidade, infelizmente, na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, que a chuva serôdia vai vir e quando a chuva serôdia vier, aí é tarde demais. Porque eu preciso já estar me desenvolvendo. Ok? E daqui a pouco eu vou te surpreender, como eu disse. Algo interessante eu vou dizer aqui. Olha só, muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Muitos têm deixado de receber. Está vendo como ela é necessária hoje? Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Estes estão cometendo um erro terrível. Eu vou ler de novo esse texto. E eu vou pedir para, se você não entender, dá pause, leia, releia, perceba uma palavra, outra palavra. Olha o que ela diz. Muitos, ela não diz poucos, ela está falando dos adventistas. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Aí ela explica. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido através da chuva temporã. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. E aí ela termina. Eu tenho reticências aí, o texto é um pouco mais longo, eu coloco aqui, estão cometendo um erro terrível. Por que estão cometendo um erro terrível? Antes de eu responder isso, você percebe, se a gente lê o Espírito de Profecia sem oração e sem percepção, a gente não entende muita coisa. Eu estou dizendo aqui que, por ocasião da chuva temporã, ou quando os discípulos receberam a chuva temporã, duas características principais foi vista. Você lembra qual era? Lembra? Primeira, transformação do caráter. Segunda, pregação do evangelho. Então eles tiveram a transformação do caráter quando veio a chuva temporã.
E é o que a gente está recebendo hoje, e o nosso caráter precisa ser indo transformado até a chuva serôdia. Mas, Ellen White está dizendo que muitas pessoas não têm recebido as bênçãos que Deus gostaria que a gente recebesse através da chuva temporã. Aí ela usa uma frase para explicar isso. Ela diz assim: esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. É o que eu estou falando desde o começo. Mas agora vem um ponto que eu falei, estou falando desde o começo, que talvez eu te surpreenda. Mas a gente não está estudando que o caráter vai ser transformado quando vier a chuva serôdia? Ou quando veio a chuva temporã sobre os discípulos, eles não tiveram o caráter transformado? E por que que agora a gente precisa ter o caráter transformado para recebermos a chuva serôdia? Você entendeu o que a Ellen White está dizendo? Ellen White diz: esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Isso quer dizer que as falhas precisam ser supridas antes da chuva serôdia. E eu não estou falando de impecabilidade. Eu não estou falando que você e eu precisamos estar perfeitos até a volta de Jesus. Não estou falando isso. Eu vou fazer um estudo aqui, que não vou conseguir fazer em uma parte só, talvez eu não consiga fazer em abril, não sei. Mas vou fazer um estudo aqui sobre perfeccionismo. É uma ala na Igreja Adventista, infelizmente. E eles acreditam que antes da volta de Jesus, antes de Jesus sair do santuário celestial, a gente já tem que estar com o nosso caráter perfeito e sem pecar, não pecar mais. Ellen White fala de perfeição de caráter, eles se baseiam em textos de Ellen White. Mas o que Ellen White está falando? Será que quando Ellen White cita esses textos, ela está falando de impecabilidade? Nós vamos abordar isso aqui. E eu não acredito que ela está falando de impecabilidade, mas ela está dizendo que as falhas precisam ser supridas antes da chuva serôdia. Ora, mas aquilo que é a promessa para depois da chuva serôdia, ou seja, o nosso caráter vai ser transformado depois da chuva serôdia, ela mencionou isso em relação aos discípulos, agora ela está dizendo que precisa ser antes, é porque é um processo. Ninguém vai ser transformado, ninguém vai receber a chuva serôdia, mas ninguém vai ser transformado pela chuva serôdia se já não começou a transformação agora. Por isso que eu dei tanta ênfase naquele meu texto, o último lá do livro Atos dos Apóstolos. Esperam indolentes para alguma coisa lá no futuro. Agora ela está dizendo, estão cometendo um erro terrível, porque quando a chuva serôdia vier, não estarão preparados. Por essa razão, eu tenho repetido aqui, entrou na Igreja Adventista hoje já faz um tempo, um pensamento de que a chuva serôdia, não, quando a chuva serôdia vier eu transformo meu caráter, não tem problema. Não, é claro, eu não quero passar informação para você, eu não quero passar ideia para você de que você precisa dormir e acordar todos os dias pensando, meu caráter precisa ser transformado, eu preciso transformar. Não, você precisa ter comunhão com Cristo, você precisa ler, estudar, orar, testemunhar, você precisa ter comunhão com Cristo. Não basta só ir para os cultos na igreja, e hoje em dia a gente está indo só no sábado praticamente, agora em coronavírus nem nisso. Mas a gente não está lendo mais, não estamos estudando mais, não temos mais tempo para orar. Essa correria imposta pelo mundo, você acha que é a artimanha de quem? O diabo tem feito isso. Nós precisamos aproveitar as bênçãos da chuva temporã. Se nós não tivermos esse processo de santificação, a chuva serôdia vai vir e vai nos pegar de surpresa. Ela vai explicar agora a chuva temporã e a chuva serôdia. E eu já estou no final, ela diz. Só Deus pode amadurecer a colheita. Só Deus. Quando ela fala em amadurecer, ela está falando de que chuva? Serôdia. Porque a chuva temporã não é para amadurecer, é para a semente germinar. Só Deus pode amadurecer a colheita, mas se exige a cooperação do homem. Eu estou lendo Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos no mesmo capítulo 18. No contexto da chuva serôdia, ela está dizendo que só Deus pode amadurecer. Não vem com essa de, é fariseu, está falando que pelos nossos próprios... Não! Só Deus pode amadurecer. Porém, exige a cooperação do homem. E mais para baixo ela diz, nenhum de nós alcançará a vitória sem que haja um esforço perseverante. Por que a igreja não fala mais disso? Então, o que eu devo fazer é segurar a sua mão. O meu esforço é em vão. O seu esforço é em vão, o meu esforço é em vão para alcançar a salvação. E aqui eu vou usar a salvação no contexto de justificação. Para eu ser justificado, eu não preciso absolutamente nada. Para eu ser santificado também não. Você entende isso? Eu fiz aqui no canal
Aqui no canal, muitas pessoas abrem o meu canal e vê lá um monte de meditação. Aí pensa que é só meditação. Clique aqui em cima. Aqui em cima você vê um ícone playlist. Clique aqui em cima em playlist, você vai ver quatro playlists. A primeira fala sobre meditação. E as outras 3 falam são séries. As 2 últimas são séries que eu fiz aqui no canal desde que eu abri o canal. E uma fala sermões novos. Você pode clicar aqui, você vai ver muito sermão. Nessa pastinha sermões novos, você vai ver 3 sermões que eu fiz sobre a dinâmica da salvação. Justificação, santificação e glorificação. Eu não posso fazer nada para justificação, não posso fazer nada para santificação, não posso fazer nada para glorificação. Por quê? Justificação é o que Deus faz por mim. Santificação é o que Deus faz em mim, mas com a minha cooperação. Vou ler de novo esse texto de Ellen White. Na verdade são 3, eu estou lendo o segundo. Ela diz: nenhum de nós alcançará a vitória sem que haja um esforço perseverante e incansável, proporcional ao valor do objeto que procuramos, vírgula. Qual é o objeto aqui que procuramos? A vida eterna. Você quer realmente a vida eterna? Ela diz, então, se você quer realmente, vai ser visto em você, vai ser visto em mim, um esforço perseverante e incansável. Veja, por que não se fala mais isso? Ninguém está falando aqui para sermos justificados, para sermos salvos, a gente precisa fazer esforço. Absolutamente. Isso é legalismo. Mas, queridos, nós temos uma natureza humana, uma natureza pecaminosa dentro de nós que a gente precisa combater. E é pelo esforço. Jesus já fez a parte dele, é o esforço. Estou dizendo que é sem ele. É ele em mim. E ainda na página 507 desse livro, ela diz: foi Deus que começou a obra e ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Alguns dizem assim, não, Deus começou e Deus termina. Até cita um texto, né? Deus é autor e consumador. O que Deus começou, ele vai terminar. Ela está parafraseando isso. Ela diz, Deus que começou a obra e ele terminará. Ela diz. Aí, no final dessa frase, ela diz, mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Ou seja, a chuva temporã representa uma graça para começar a germinar a semente da graça no nosso coração, e a gente vai crescendo numa comunhão constante até chegar à chuva serôdia. Eu não posso pregar sobre chuva serôdia só dando ênfase à pregação do evangelho. Eu tenho que pregar, vamos batizar. Absolutamente. Eu não posso, você pode buscar aí no YouTube, alguns pregadores, essa semana mesmo, por curiosidade, eu fui buscar alguma coisa, pregadores, chuva serôdia, aí ficam contando a história da vida deles. De oração, mas oração, fiz um grupo de oração aqui, ali, num colégio, não sei o que. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de espírito de profecia, é isso que nós precisamos. Por favor, não é nenhum tipo de crítica, é para abrir os seus olhos. Nós precisamos estudar o espírito de profecia. Agora, permita-me continuar a leitura nesse livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, e eu estou no fim, tem mais 2 ou 3 textos só. Ela vai mencionar agora como os discípulos receberam a chuva temporã, e automaticamente vamos entender como nós vamos receber. Olha esse texto. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Uau! Olha o que ela diz. Confissão. Muitas vezes, algumas coisas que são pecados, a gente diz, não, na verdade, o que Deus espera de mim é confissão. Abandono do pecado. Não adianta Deus nos dar o arrependimento, a gente confessar e continuar fazendo as mesmas coisas. Abandonar o pecado. Os discípulos confessaram e abandonaram o pecado. E Ellen White diz, depois eles fizeram a fervorosa oração e uma entrega pessoal a Deus. São requisitos primordiais para recebermos a chuva serôdia. Ela diz, esse é o mesmo trabalho que a gente tem que fazer, mas em grau mais elevado.
mais confissão, mais abandono de pecado, mais oração fervorosa e mais entrega a Deus. Pessoal, individual, entrega. Não é o que eu quero comer, não é o que eu quero beber, não é o que eu quero vestir, não são os lugares que eu quero frequentar, não é o que eu acho. É o que a Bíblia e o Espírito de Profecia já nos revelou. Simplesmente assim. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Veja, pense no que você já conhece da mensagem bíblica do Espírito de Profecia. Sabe o que é verdadeira reforma? É quando você coloca em prática aquilo que você conhece. Bom, eu conheço isso. Estou praticando? Não, não estou praticando. Então, minha vida não está sendo reformada. E você, se não colocarmos em prática aquilo que nós já conhecemos, não vamos receber mais. Você entende que nesses últimos dias, uma parte da população vai perder o Espírito Santo. E outra parte da população vai ser cheia do Espírito Santo. Por que isso? Porque esses que estão andando na luz, que continuam andando na luz e que vão receber, por andarem na luz, vão recebendo cada vez mais luz e por fim vão receber a chuva serôdia. Aqueles que não continuarem andando na luz, que não, para parafrasear o que a gente já leu aqui, aqueles que não andarem nessa luz, aqueles que não estão aproveitando a chuva temporã, vão perder a luz que já tem. Olha o que ela está dizendo. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm receberão ou poderão receber maior luz ainda. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Puxa! Olha que texto! Esse texto aqui eu sempre li, sempre me impactou muito. Vou ler de novo. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, veja que não tem a ver com pregação do Evangelho, mas não o principal, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Veja, desenvolvimento diariamente das virtudes cristãs. Então, eu preciso já estar me desenvolvendo o caráter para que eu receba o Espírito Santo. E quando vem o Espírito Santo, o meu caráter é mais desenvolvido ainda. É um ciclo. Entende? Olha, pode ser, falando da chuva serôdia, estou lendo essa página 507 do Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, você pode ler lá, tudo isso que eu estou lendo, essa sentença anterior com essa agora, elas estão juntas. Eu vou ler as duas juntas, inclusive. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Veja, pode estar caindo nos corações do nosso lado, em pessoas, os nossos irmãos, nossos familiares. Se a gente não tiver com o Espírito Santo, a gente não vai reconhecer. Não só não vai reconhecer, mas não vamos receber. E mais para frente nós vamos estudar sobre a sacudidura e vamos perceber que não só não vamos reconhecer, não só não vamos receber, mas vamos atacar as pessoas que estão com o Espírito Santo, porque vai ser uma pregação direta. E eu vou dizer uma coisa para você, já começou. Já começou. Nós corremos o risco de, como adventistas do sétimo dia, não recebermos a chuva serôdia porque estamos esperando. Mas não é para esperar, é para receber hoje. Nós estamos num processo de santificação, estamos num processo de aperfeiçoar o nosso caráter, que começou na conversão, na chuva temporã, e precisamos ir nos desenvolvendo, não pode parar. Eu conheço adventista que há 20, 30, 40, 50 anos é adventista e não tem progresso praticamente na vida. Precisamos nos atentar a essas coisas. Permita-me ler o último texto. Agora, no mesmo livro, só que eu saí daquele capítulo, página 399, ela diz: podemos estar certos de que quando o Espírito for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Não verão a chuva serôdia? Eu pergunto, você está enxergando que a chuva serôdia já está caindo? Eu estou conseguindo enxergar. Não estou dizendo que eu estou perfeito, não estou dizendo que eu estou no processo, que está tudo certo comigo de maneira nenhuma.
Mas uma coisa eu digo para você, nós precisamos mais do que nunca de comunhão. Se a gente não estiver se desenvolvendo, utilizando-nos da chuva temporã, nós não veremos e nem compreenderemos o valor da chuva temporã. O que eu disse nesse estudo? Quando o Espírito Santo se revelou em chuva temporã, no dia de Pentecostes, foi visto o caráter dos discípulos transformados e a pregação do Evangelho. Essas duas coisas, agora, precisam estar fazendo parte da nossa vida cristã. E esse é exatamente o preparo para a chuva serôdia. Nós precisamos estar desenvolvendo o nosso caráter e precisamos estar envolvidos na pregação do Evangelho. Essas duas coisas, que foram resultado da chuva temporã, precisam agora ser realidade na nossa vida e um preparo para a chuva serôdia. E quando a chuva serôdia vier, essas duas coisas se intensificam. O quê? O aperfeiçoamento do caráter e a pregação do Evangelho em alto clamor de Apocalipse 18. Então os discípulos recebem, desenvolvem, nós na nossa conversão recebemos, desenvolvemos até ser transformado em chuva serôdia. Essas coisas caminham juntas. Quando se fala em derramamento do Espírito Santo, essas duas coisas caminham juntas. Eu não posso fazer um sermão sobre chuva serôdia e falar só da pregação do Evangelho. Batizar, vamos batizar, vamos batizar. Eu não posso falar em chuva serôdia e só falar em oração, oração, oração. Absolutamente. Permita-me terminar como comecei. Você se lembra o texto que li, São João, capítulo 14? Jesus mencionou, verso 15, vocês me amam, guardam os meus mandamentos, aí eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar o Espírito Santo. Você percebe que a dotação do Espírito Santo envolve obediência? Depois você pode ler aí na sua casa Atos 5,32. Atos 5,32. O Espírito Santo é dado para quem obedece. Obedece o quê? Para quem obedece o plano de Deus, a vontade de Deus. O Espírito Santo não é dado para qualquer um. É dado para nós, por exemplo, ele nos convence do que é pecado. Uma vez que ele nos convence do que é pecado, a gente se entrega a ele e cada vez vai sendo mais dado o Espírito Santo. Mas para que esse processo não seja interrompido, é preciso nós nos entregarmos, nós nos abrirmos, aí entra a obediência. Fazemos aquilo que Jesus pede, não só aceitá-lo como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Agora ficou uma questão que lá no começo eu disse que durante o estudo a gente ia responder. Espero que já tenha ficado claro, mas agora eu vou deixar cristalino. Quando Jesus disse, repito, Mateus capítulo 14, versos 16 e 17, ele diz que vai rogar ao Pai para aqueles que obedecem, vai vir o Espírito Santo, e aí depois no verso 17 ele diz, o Espírito já habita em vocês e estará. Você consegue entender esse texto agora, depois da minha explicação? Os discípulos já tinham o Espírito Santo, mas receberiam mais. Nesse processo de santificação, eles receberiam mais. Nós já temos o Espírito Santo através da chuva temporã, sim, mas precisamos receber mais. Mais, até vir em chuva serôdia. Não podemos parar indolentes, esperar um tempo à nossa frente. Quando esse tempo se fizermos, se essa for a nossa atitude, quando chegar o tempo, não estaremos preparados. Ellen White diz, é um grande engano, estão cometendo um grande engano. Então, por favor, leia mais, estude mais, não dê ouvidos simplesmente ao que dizem. Não dê ouvidos ao que dizem. Você tem que ir para a palavra de Deus, você tem que ir para o Espírito de profecia, você tem que ler, você tem que estar embasado. Nesses últimos dias, pessoas estarão pregando qualquer coisa, deixando inclusive o Espírito de profecia de lado. Leia a Bíblia, leia o Espírito de profecia. Deus já nos revelou. Como eu disse lá no começo, essas coisas já foram reveladas. Já foram reveladas. A gente só precisa buscar. Que Deus abençoe você. Repito, se esse vídeo tiver uma boa circulação, não digo milhares de visualizações, seria bom se tivesse milhares, mas pelo menos dentro desse grupo que tem assistido os meus vídeos, até terça, quarta-feira eu solto o segundo. Se não, eu solto lá no sábado, porque preciso que esse vídeo alcance o maior número de pessoas que tenha me seguido aqui, tem me assistido aqui, para que eu possa então soltar o segundo. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Estamos em quarentena e eu peço para você, gaste tempo lendo a Bíblia e Espírito de Profecia. Canal Busca.